Boas pessoas são melhores do que bons chás. Mas porque ele veio encontrá-la. Embora o Meyer não acredita nas palavras da sua irmã mais velha, ela ainda tinha alguma dúvida em seu coração. Vendo a expressão dela, o Giauer suspirou, para obstinadamente persistir e ir sobre coisas no caminho errado, vai mais cedo ou mais tarde levar à sua própria morte. Irritada, o Meyer disse, eu não vou mais falar com você sobre isso. Desde que ele veio me encontrar, deve ser algo urgente. Deixe-me ir e perguntar. Assim como ela estava prestes a se levantar, ela foi puxada de volta por sua irmã mais velha. Os olhos adoráveis de Giauer girou em volta. Docemente ela riu. Irmãzinha, que tal eu fazer uma aposta com você? Que tipo de aposta? O Meyer perguntou em dúvida. Nós vamos apostar se ele é um hipócrita ou não. Se ele é realmente como você diz que ele é, então ele deveria ser capaz de manter uma mente calma. Se ele não for, então não culpe sua irmã por ser viciosa e impiedosa. Como o Giauer falou, uma luz fria lentamente apareceu em seus olhos. Nesses últimos anos, com várias comoções de Meyer fora, a única razão por que ela era capaz de manter sua pureza era principalmente por conta da sua irmã mais velha. Aqueles quem queria forçar Meyer a fazer qualquer coisa, todos tinham morrido nas formas mais incomuns. Em relação aos métodos da sua irmã, Meyer sabia mais sobre eles do que qualquer um. Então, quando ela viu sua atitude, ela sabia com certeza que ela estava criando um plano desagradável. Irmã mais velha, o que você quer fazer? Meyer gritou em alarme. Você só precisa sentar e observar cuidadosamente, Com uma onda de sua mão branca, uma fumaça branca cobriu sua irmã mais nova. Então a figura de Meyer lentamente escureceu e desapareceu de vista. Irmã mais velha, não age imprudentemente. Meyer exerceu toda a sua força, batendo na fumaça, ainda assim nenhum som escapou. De fato, ela não poderia até mesmo andar mais do que 10 pés de onde ela estava quando sua irmã executou sua técnica. Ela poderia apenas observar, sua antecipação aumentando. Do lado de fora, Yankai tinha esperado por muito tempo e ele ainda não viu sinais de Meyer vindo para abrir a porta. Ele só poderia impotentemente suspirar. Parecia que ele ofendeu-a muito mal naquele dia, embora sua raiva seria justificada se isso fosse o caso. Se fosse qualquer outra mulher que fosse falada assim, eles não levariam à sua disposição. Esqueça, Yankai nunca teria qualquer esperança que ela ajudaria, a única razão que ele veio era dar uma chance. Agora que ele viu que ela não queria falar com ele, ele naturalmente não a forçaria. Assim como ele estava prestes a virar e sair, de dentro da casa soou a voz de Meyer, por que você não entra? Yankai estava assustado, murmurando para si mesmo por um tempo antes de empurrar a porta e entrar. Entrando e fechando a porta atrás dele, todo o barulho de fora de repente sumiu, substituído por um tranquilo silêncio. Yankai olhou em volta em seus arredores. O tamanho da casa era quase o mesmo que a Suyan estava ficando. É claro, seu interior foi superior ao de Suyan. O quarto de Suyan estava vazio, frio como sua própria frieza. Enquanto que aqui, havia uma mesa, 2 cadeiras e uma cama de cheiro doce. Na cama pendurada algumas cortinas rosas tão finas como asas de cigarras. Na cima da cama tinha um pequeno travesseiro, e o quarto inteiro era permeado por um perfume de uma mulher. Aqui e o lugar de Suyan eram 2 mundos completamente diferentes. O Giauer sentado à próxima mesa, seu rosto cheio de sorrisos, como ela encarou a porta. Seus 2 olhos encantadores, lindos e doces, brilhou com umidade. Com um olhar estranho e um sorriso escondendo suas intenções, ela olhou para ele. Um rubor vermelho estava florescendo em seu rosto, causando ela parecer muito fascinante. Seus 2 braços foram descobertos, revelando sua pele como a de um bebê e branca como neve. Seu tamanco de madeira exibia seus dedos delicados. Ele não tinha certeza do que ela tinha posta nas unhas dos pés, mas tinha dado-as uma cor púrpura que a fazia parecer como uma beleza selvagem. Vendo isso, o coração de Yankai saltou. Ele não sabia por quê, mas hoje Meyer parecia mais encantadora. Ela estava muito mais linda do que quando ele tinha encontrado-a pela última vez alguns dias atrás. Mas seu sorriso fez Yankai se sentir estranho. Ele pensou que ela estava ridicularizando ele. Naquele momento, Meyer estava segurando um leque e abanando si mesma. Com movimentos vigorosos,
Os ventos soprou em tufos, a dando uma aparência de grande nobre. Bordado naquele leque era uma foto de uma dama da corte, e aquela figura da dama da corte era completa e desenvolvida, posando em uma posição sedutora. Se houvesse menos roupas bodas nela, então seria asterisco asterisco. Dando uma olhada, Yankai pensou que aquela dama era na verdade ultrajante. Se qualquer outra mulher viu isso, elas esconderiam seu rosto em vergonha. Ainda essa mulher era capaz de usar esse leque, claramente mostrando que ela não era ordinária. Era apenas. Depois de não se encontrar por metade de um mês, como poderia o Meir sofrer uma mudança tão grande, embora ela mantinha seus olhos nele? Yankai não se envergonhou o mínimo enquanto se aproximava dela. O comportamento dela naquele dia, Kayan tinha visto tudo. Era como se ele a tinha nas mãos, então como ele poderia estar com medo dela, sendo olhada desse jeito? O Jiaoer, quem estava fingindo ser o Meir, era incapaz de suportar. Essa pessoa era realmente audaciosa. Como poderia haver alguém que enfrentaria uma beleza como essa? Ele nem mesmo sabia cessar um pouco, isso também era um pouco não romântico. No entanto, seu olhar era muito claro, não havia a menor quantidade de desejos obscenos em seu olhar. Chegando ao lado da mesa, Yankai colocou as mãos em conchas e disse: Dama Meir, nós não nos vimos por mais do que 10 dias e você parece mais encantadora. Ouvindo essas palavras fez o Jiaoer rir enquanto ela respondeu: Você também sabe como bajular os outros. A respeito da situação de Yankai, o Meir tinha informado ela de tudo, então o Jiaoer sabia como responder corretamente. Ela não estava com medo que ela seria exposta. Yankai riu: Eu só estou falando a verdade. Enquanto ele disse isso, ele sentou em frente dela desconsiderando cortesia. Um peso tinha sido tirado de dentro do seu coração, parecia que essa mulher não estava com raiva dele, fazendo essa tarefa muito mais fácil de completar. Dama Meir, o propósito da minha viagem dessa vez. Yankai tinha decidido discutir seu objetivo diretamente. Isso faria parecer um pouco mais sincero. Não vamos apressar as coisas. O Jiaoer abaixou o leque e calmamente se levantou. Pegando o bule, ela foi até o lado de Yankai para lhe dar um pouco de chá. Está quente lá fora, então beba algum chá para molhar sua garganta ressecada. Descanse por um pouco então fale. Tudo bem. Yankai assentiu com a cabeça enquanto aproveitando sua afetuosidade. Pegando a xícara de chá, ele bebeu um pouco de chá antes de sua expressão de repente ficar estranha. O Jiaoer retornou para seu assento e sentou. Colocando suas mãos nas suas bochechas, calma e serena, ela disse para ele: Junior Kai, como é que está o gosto do chá? Yankai estava pensando sobre outra coisa, mas ele levantou a cabeça. Ele olhou para o Jiaoer profundamente antes de responder. Essas folhas são tão planas como discos, muito retas, é tão verde como esmeraldas, como um gosto florido de fundo. Esse é um chá de alta qualidade. O Jiaoer estava atordoada e olhou sem expressão. Ela estava cheio de espanto enquanto ela olhava para Yankai. Você entende? Ela mesma não entendia, ela só comprava para beber. Mas Yankai tinha descrevido tão claro e precisamente, como poderia isso não espantá-la? Yankai balançou a cabeça. Um pouco, mas eu não sou muito proficiente. Então como esse chá se compara a mim? O Jiaoer soltou uma fragrância como lírio. Yankai estava apenas uma mesa de distância longe dela, então ele poderia cheirar sua fragrância, doce como uma clara montanha de primavera, puro como vinho de 100 anos. Ela permaneceu na memória depois de ter desaparecido. Por nenhuma razão, Yankai sentiu sua respiração acelerar por um pouco, seu sangue também tinha acelerado. Ele disse: Boas pessoas são melhores do que bons chás. Ge. O riso de Jiaoer era como flores florescendo e balançando no vento, seus peitos sacudiram. Os olhos de Yankai estavam fixados naqueles grandes peitos carnudos e seu pomo de Adão se moveu. Ou seja, engoliu saliva, intencionalmente ou não. O Jiaoer pegou aquele leque de novo e bloqueou a cena de primavera do seu peito, mas intencionalmente revelou aquela figura da dama exposta. O rosto de Yankai imediatamente ficou vermelho.